Olá, meus queridos, é com grande alegria que eu trago uma entrevista com o cantor e compositor Sérgio Paulo Muniz Pimenta, um dos maiores nomes, dos maiores ícones da nossa música, a música cristã evangélica, se é que poderíamos chamar assim. Compôs com vários estilos, canções maravilhosas, com profundidade de letra e de teologia, e que ainda hoje inspira tantos compositores que estão comprometidos com a boa arte. Certamente o nome de Sérgio Pimenta ecoará por muitos anos na história da igreja e seremos sempre gratos a ele pelas canções maravilhosas que ele nos deixou. Um legado, são inigualáveis. Sérgio Pimenta nos deixou aos nossos olhos de maneira precoce em 1987, mas sua música ainda hoje perdura, boa música sempre perdura. E esta entrevista foi realizada pelo pastor João Crisóstomo de Oliveira Júnior, mais conhecido por nós lá em Manaus como Pastor Júnior, e esse pastor muito querido partiu recentemente, ainda deixa muita saudade no nosso coração. Parte da sua história está aqui também, pela contribuição maravilhosa que ele nos deixou. Até onde sei, não conheço outra entrevista que Sérgio possa ter dado para alguém, ou pelo menos que tenha sido publicada. Então eu quero compartilhar esse tesouro. Que Deus te abençoe ricamente. Essa entrevista possa edificar o seu coração e possa inspirar aqueles que são cantores, compositores, músicos a fazerem tudo para a honra e glória do nosso Deus. Ouçamos a entrevista. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino
mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, esse é o que me ama, esse é o que me ama. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perdoas dentro em mim. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perdoas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez, e não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração.
vivemos na homeopatia espiritual em doses dominicais de canções bonitas, de mensagens ricas que não nos dizem respeito por não guardarmos no peito, pois não queremos ser. Se a semana se inicia com o desejo de que logo chegue ao fim para retornarmos ao santo esconderijo, para revermos os amigos, tudo bom, tudo bem. Se o intento é ter paz na consciência, ficaremos na mesmice de um constante naufragar. Pois a vida com Jesus é dia a dia, compromisso que se assume para nunca mais largar. Pois a vida com Jesus é crescimento que se vê nas atitudes, transbordar de amar. O que tu dirias para uma pessoa que quer compor hinos evangélicos, ou música evangélica? A primeira coisa, se quer fazer músicas evangélicas, você tem que primeiro saber no que você crê. Você tem que conhecer... Não, mas supondo que o nego é crente. Sim, mas supor que é crente, você tem que saber no que crê. Você tem que conhecer com uma certa profundidade aquilo que você vai expor. Porque eu tenho ouvido muita heresia em forma de música nas melhores igrejas, nas melhores escolas por aí. Eu creio também que você tem que ter autoridade sobre você, no sentido de ser avaliado quanto que você está fazendo. Outra pessoa, no caso. Outra pessoa, ou um pastor, ou... Você tem que estar sob autoridade. Alguém que possa questionar o que você está fazendo, no sentido de que você não cai numa heresia por simplesmente desconhecimento daquilo que você está fazendo, ou de uma avaliação do que você está fazendo. Porque às vezes você pode ter uma boa ideia, mas que não está em conformidade com todo o conselho de Deus. No teu caso, quem avalia? Bom, eu tenho tido contato com muitas pessoas lá em São Paulo mesmo, e no Rio, com vencedores. Tenho muitos amigos pastores, inclusive. E quando eu mostro as músicas, a própria reação que as pessoas que eu conheço e que eu considero como idôneas para me avaliar, a própria reação delas diante das músicas me leva a crer que eu estou amparado pela escritura naquilo que estou fazendo, né? Certo. Agora, alguma vez alguém já te disse, tá bonito, mas bota no baú, trabalha mais, você põe uma coisa? Já, Já, várias vezes. Foram uma vez não, foram várias vezes. E quanto a Quem me isso? ajudou muito foi o Guilherme Kerr Neto, no sentido de ter mais cuidado, inclusive com o português, que é uma coisa muito importante, a maneira como você escreve. No que diz respeito a isso, o conselho que eu daria para alguém é que lesse muito.
ler a palavra de Deus fundamentalmente, você sabendo que crê, e ler livros de um modo geral, bons livros. Porque você precisa de vocabulário. Tens estudado alguma coisa de poesia? Leio, já li muito mais do que leio hoje. Hoje eu leio muitos livros, eu gosto muito de ler. Mas nos meus tempos antigos, eu li muito Castro Alves, Casimiro de Abreu, rapaz, eu li tudo isso, li muito livro deles. José de Alencar, Rui Barbosa, esse camarada aí. E tem que ler e ir no dicionário, descobrir o que o cara está dizendo aqueles termos, eu pego um monte de termos que você não sabe o que se trata. Porque é muito importante, para você não cair naquela rotina de sempre, que você tenha um vocabulário mais extenso possível, porque para você fazer as rimas, você não pode ficar procurando palavras, você tem que ter uma certa bagagem de palavras, para quando você vê a raiz, você sembra aquilo. Pode rimar com juízo, pode rimar com perdiz, com qualquer outra coisa. Você tem que ter uma série de palavras para você, quando sair escrevendo, você chegar no final da frase e já tem uma palavra que se encaixa, senão você vai sempre ficar ali, cruz e luz, sempre a mesma coisa, você não sai disso. Jesus não sai. Agora uma outra coisa. Sobre música. Você lembra? Você fala. Sobre música tem que estudar. Não adianta querer ficar Não adianta querer ficar de ouvido. Você fica limitado por você mesmo. Eu estou querendo arranjar um bom professor agora. E tem ainda? Tem. Eu não sou Quando você me coloca do lado do cara que toca violão, você vê que eu sou um analfabeto. Tem que estudar. E eu acredito que música é ministério. Se alguém quer compor música evangélica, tem que encarar isso como ministério, como uma coisa séria diante de Deus. Um talento que Deus deu para ser desenvolvido para o louvor da sua glória. Tu começaste a compor com que ano? Com quantos anos? 14 anos. 14 anos. E isso já se vão Já se vão Agora, nesse tempo, quantos corinhos, hinos mais ou menos tu já compuseste? Eu andei verificando isso um tempo atrás. Deve ter mais ou menos uns 350 por aí. Sim, tu tens tudo isso gravado, bem guardado? Gravado. E a minha ideia este ano é de colocar a melodia na cifra, em partitura, colocar a cifra, né, para violão e para piano em cima, e ver se eu consigo imprimir alguma coisa. Sim. Agora, sim, tu começaste a tocar violão na raça, ou como é? Na raça. E depois, quando é que tu sentiste necessidade de estudar? Eu continuo sentindo necessidade de estudar, né? Você começa a sentir necessidade porque você começa a ficar limitado em termos de acorde, em termos de harmonia, em termos de técnica mesmo. Que você chega a um tempo que você só faz a mesma coisa, só toca a mesma coisa. E para você tentar ser criativo, ou seja, procurar fazer coisas diferentes, você tem que ter uma harmonia mais... Não estou querendo dizer que a gente tem que ficar rebuscado, ou sofisticado, ou complexo, mas te dar margens para que a música que você está pensando, você chegue nela, não ficar limitado na tua criatividade, porque senão você pensa uma melodia e você não consegue tocar aquilo que você está pensando. Aí você vira um Roberto Carlos na vida, que todo disco que você cai, você está no mesmo acorde, a mesma coisa, não muda o resto da vida aquilo lá. Dentro dessa questão de criatividade, tu não tens medo que, estudando muito, tu chegues a alguma coisa que outras pessoas não cheguem a tocar? Olha, existem dois parâmetros. Eu procuro fazer coisas bem complexas, mas ao mesmo tempo, coisas bem simples. Várias dessas músicas que eu toquei agora para você aí são bem recentes. Eu considero elas razoavelmente simples. Não são muito simples, mas são bem simples comparativamente com outras coisas. Eu não sei tocar, mas eu vejo alguns negros que sabem quando dizem assim, rapaz, isso aí eu não sei tocar não. Não, agora, eu penso por outro lado,
e fazer coisas complexas para obrigar o elemento que é crente, que está querendo levar um negócio a sério, a estudar. Porque se você faz a coisa simplesmente naquele padrão ali, bem simples, o camarada entra no beabá e ele não se preocupa. E eu creio que Deus tem me dado também, dentro desse ministério, a incumbência de levar as outras pessoas a estudar. E eu creio que esse é um dos processos. Porque quem quiser tocar músicas mais simples, pode tocar. Nos discos tem coisa bem tranquila de tocar. Agora, quem quiser tocar as outras, tem que estudar. E como tem muita gente compondo músicas simples, eu fico com uma certa liberdade para fazer coisas complexas, sem partir num extremo só para isso. Eu sei. Agora, tu já sentiste alguma ponta de má vontade em relação a outros compositores, olhando tuas músicas, alguma coisa assim, ou tem tido um bom relacionamento com todo mundo nesse sentido? Olha, principalmente agora, eu tenho tido uma maior abertura com as pessoas. No início, é aquilo que eu conversei contigo, né, que a visão que eu tenho é de procurar fazer músicas no sentido de evangelizar, que a pessoa possa ter algum impacto naquilo que ela está ouvindo, se sentir dentro do problema e ter uma solução para o problema. Agora, isto teve uma série de restrições que agora começam a se abrir, porque das minhas observações eu creio que existem 3 linhas de pensamento em termos de música no Brasil. Existem os que consideram que somente a palavra deve ser musicada, então você tem que pegar só textos bíblicos e musicais. Existem pessoas que pensam só em cima disso. Existem pessoas que consideram que somente as músicas compostas e assimiladas pela nossa tradição, na nossa enologia que está escrito já, é aquilo lá e é pronto, somente aquilo lá serve. E existe, por outro lado, pessoas que consideram que você pode criar dentro da cultura e dentro da música, do ritmo, naturalmente com respaldo bíblico. E tem um quarto grupo. Então... que só quer mesmo o ritmo e o som, né? Tem também. Eu tenho tido contato com alguns grupos, principalmente ligados à teologia da libertação, que muitas vezes a música é só pretexto. Não é? Deus aparece assim de passagem, né? Na coisa. Sim, mas o teu relacionamento... Dentro disso, agora eu acho que as pessoas estão começando a ficar com uma visão dentro daquilo que Deus tem me dado. No sentido de absorver a cultura, de ter esse pensamento. Certo. Com resultados. Agora, dentro do que já foi feito, o que tu achas que foi a coisa mais importante dentro de discos gravados, hinos compostos ou músicas evangélicas? No sentido de modificação da mentalidade? Não. Na tua opinião, o que foi melhor até agora do que tu já fizeste? Daquilo que tu gostas? Eu acho que o que modificou substancialmente assim, o pensamento quanto à música feita no Brasil foi o disco de Vento em Popa de Vencedor do Público. Foi o primeiro que eu participei. Que ano foi isso? Isso foi em 76. Onde foi um disco só de músicas nacionais, porque até então era tudo importado. Ralph Carmichael, essa rapaziada toda aí. Que eu não tenho nada contra. Eu só creio que Deus age aqui também como age lá. Então a gente pode fazer tudo aqui da mesma forma. E atingir com mais propriedade o nosso povo. Então isso eu acho que foi um marco. Certo. Agora, a minha tendência normal é de considerar as últimas coisas que Deus tem permitido que eu faça como as que eu mais gosto. Então fica difícil de dizer qual foi o que eu mais gostei. Eu acho que o disco Tanto Amor, aquele que tem aquela pomba na capa, é um dos melhores que eu já participei, assim, músicas que eu gosto.
teve bom impacto também, assim, com as pessoas quando tenho conversado, de aceitação. Certo. Aí, deixa eu jogar um ali. Aquela música do pescador. Sim. Não, eu me amarro, agora eu sou brasileiro também. Fala. Mas, não, eu coloco como um exemplo daquilo que eu te falei ontem em relação a que há mais da descrição da situação ou do quadro do que propriamente da mensagem que é necessária ser transmitida. O que tu achas disso? Digamos às vezes. Quando foi feito, eu nunca pensei dentro desse contexto de se evitar a mensagem, de se... Não, eu não digo que esteja sendo evitada ou camuflada, certo. Mas eu digo que não estou colocando esse, por exemplo, aquele de ontem também, o chorinho. De ontem não, do disco, né? O que eu penso também é o seguinte, a música em si mesma, ela não tem, pelo menos no que eu penso, não tem que ter uma mensagem tão clara de todo o contexto de solução. Ela tem que despertar na pessoa o interesse por Jesus. Porque eu não creio que a música em si, ela substitua uma mensagem, ou substitua uma conversa, um discipulado. Acho que é impossível você querer traduzir em 3 minutos todo um contexto de conselho, de ministrar a pessoa toda a ideia que ela vive e mais uma solução total para o problema que ela está passando. Então, uma das ideias que eu tenho não é tanto de apresentar tudo que Cristo pode fazer na vida da pessoa, porque isso nem numa mensagem você consegue traduzir. Claro. Mas no sentido mais de despertar a pessoa para uma alternativa que é a verdade. Dela se enquadrar, bom, meu problema é esse, eu tenho esse problema. E eu já passei por isso. E Deus pode resolver meu problema, é o que esse camarada está dizendo aí. Então, mas o que é isso? O que Cristo tem a ver com isso? E a pessoa procurar e buscar a verdade. Por quê? Porque você ouve música de macumba no rádio, você ouve música de espiritismo, de sexo e tudo mais. E a minha ideia é da gente conseguir, com música de qualidade, chegar lá onde essa pessoa está e ela se sentir impactada pelo problema e buscar. Certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não faço, o Joed que faz o programa do rádio. Mas quando eu chego que vou pegar um disco para se colocar a mensagem no rádio, eu vejo como duas coisas. Certo. Há um público evangélico que ouve normalmente o problema do rádio. Tá? O programa do rádio. Agora, há o que não é esse público evangélico que eu estou querendo atingir. Certo? Então, eu acho que essa música entraria boa, por exemplo, o Chorinho, num programa de música brasileira. Se eu coloco o Chorinho no programa do rádio, o pessoal vai dizer assim, os crentes vão achar isso assim. Agora, uma coisa que eu estou achando que está fazendo falta é que música porque há milhares de programas evangélicos no Brasil, milhares, que transmitam uma mensagem que seja usada assim, que não seja nem lá nem cá, mas ao mesmo tempo a grande dificuldade é qual é a mensagem que vai ser transmitida, e quando eu ponho essa música, que ela tenha clareza no que fala, porque a turma está colocando os instrumentos às vezes no mesmo nível. Quer dizer, nos discos vencedores eu não tenho visto isso. Mas, muitas vezes, não há aquela mensagem mesmo colocada que você tenha, bem, eu posso colocar isso aqui e vai ser entendida a mensagem da música. O que tu achas disso? Eu penso o seguinte. Agora tu vai malhar. Não, vai fundo. Eu creio que você, por mais que o Evangelho seja universal, eu creio que na pregação da mensagem você tem que considerar a classe para quem você está ministrando.
Você tem que considerar o nível cultural da pessoa, você tem que considerar a necessidade da pessoa, você tem que considerar o meio em que ela vive, o que ela passa. Jesus, eu acho que é um exemplo claro disso, nas parábolas, a maneira como ele via o ambiente, o contexto social em que a pessoa vivia e apresentava isso para ele. Paulo também fala, né, que eu fiz de tudo com todos, para de todos os modos, para conseguir ganhar alguns. O meu pensamento é de conseguir ganhar a classe, ou de fazer música para uma classe de pessoas que esteja ouvindo mais música desse tipo de Gilberto Gil, Chico Buarque, o pessoal que está acostumado mais a ficar vendo aquelas letras todas da cooperativa lá, e para pensar o que o cara quis dizer com isso e tudo mais. Porque eu não vejo no Brasil, ou vejo muito poucas pessoas com esse tipo de preocupação. Concordo, aí eu estou 100% dentro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que está fora disso, depois volta para esse assunto. O que tu ouves? Eu ouço tudo. Ouço de tudo. Clássico, popular, jazz, ouço de tudo. Claro que com critério. Eu tenho um disco na minha casa do Caetano Veloso. E Caetano Veloso, na grande maioria das músicas dele, é macumba pura. Então eu não vou ficar ouvindo música de macumba. Eu vejo uma faixa da música dele que presta e ouço. E vejo o que ele está querendo transmitir com essa ideia, com a poesia que ele fez, o ritmo que ele fez. E o restante é lixo. Agora eu ouço de tudo, porque eu preciso ouvir o que as pessoas estão pensando e saber o que as pessoas estão pensando para poder ver qual é a problemática que eles estão vivendo. O que o Chico Buarque está falando aí? Tem um disco que eu comprei lá da Ópera do Malandro. É um massacre no tempo da ditadura e tudo mais. E qual é a solução? Como é que Cristo pode ser contrastado com isso? E aí que eu acho que a nossa música tem que se preocupar com isso. Certo. Dessa maneira que eu vejo a coisa. Tá, aí volta na questão da classe que você quer atingir. Isso. Em termos então eu acho que tem que haver música para todas as classes. Porque eu vejo que motorista de caminhão que gosta de ouvir uma música sertaneja, eu acho que devia ter boa música evangélica sertaneja para o cara que está dirigindo o caminhão dele lá. Aquele monte de disco pentecostal naquele estilo atinge? Não necessariamente. Porque você tem que estar dentro do contexto social que o cara está falando e que ele está vivendo. Porque senão ele não se identifica. Ele acha que a música é uma caretice e que não tem. Então, já estou só mais um pouquinho da Tonha. Ele acha que a música é uma caretice, porque é música de crente, e ele simplesmente já desliga o rádio automaticamente pelo que ele está ouvindo. Pensamento, quando eu perguntei que conceito tu davas para alguém que queria ser compositor, tu falaste que ele tem que saber de Bíblia, de música, de literatura portuguesa. O que mais? Disciplina pessoal. Disciplina pessoal? Bom, eu vou ter que ter disciplina no sentido do próprio estudo. Porque isso aí nada é de graça. E também, eu creio que isso é um talento. Para mim, música não é um dom, é um talento. É uma capacitação que Deus dá para determinadas pessoas. Eu creio que é um talento por quê? Porque você vê um músico não cristão, ele tem a mesma capacidade que eu tenho. E se é um dom é específico do Espírito para um fim proveitoso à igreja. Por isso que eu não creio que música é dom. Se eu falar uma besteira do pastor me corrige. Então, se é um talento que Deus dá, ele tem que ser desenvolvido. Certo. E desenvolver o talento sempre é à custa de sacrifício. Daí tem que haver disciplina, porque se você não se dedicar e não levar a sério isso, em termos de estudo, de prioridade na tua vida, você não vai para frente nunca. Certo. Bem, tem mais alguma coisa nesse sentido? Se algum negro chegou contigo e está com o violão na mão? Acho bom sempre também você estar observando muito as pessoas, né? Você tem que estar avaliando o que as pessoas estão fazendo, sendo crítico. E sendo sempre humilde o suficiente para saber que você tem muita coisa para aprender sempre. Nunca você é o dono da bola, nunca você sabe mais do que devia estar sabendo. Quem que te ajuda, assim, porque tu tens vários amigos que também compõem. O que tu tens aprendido com eles?
Essas coisas, tem mais coisa aí? Você sempre aprende, a gente sempre aprende um com o outro, né? Você vê a código que o camarada faz, a letra que ele faz, tipo de rima, poesia. E em termos de personalidade? Como assim? Traduz para mim. Personalidade que marca, uma pessoa que você admira como gente, antes de como compositor. Tem várias pessoas que eu admiro. O Guilherme, que era um camarada que eu admiro. Por quê? Porque ele é bastante coerente com o que ele escreve, com o que ele vive. E eu o considero o elemento mais capaz, assim, que tem o maior talento em termos de... Ele é um poeta, porque eu não me considero poeta. Eu me considero letrista. Eu acho que eu considero mexer com as palavras, mas eu não sou poeta, assim, no sentido de fazer coisas bonitas. Ele é um camarada que eu acho que faz. Tem muita capacidade criativa. Além dele? Além dele, em termos de composição, tem o João Alexandre, que estava no Village e agora saiu de lá. Não sei se você ouviu falar do Grupo Pescador, fez um disco só, muito bonito. Ele também é um camarada bem coerente e muito criativo. Tem uma outra linha, quer dizer, não é que seja outra linha, ele cria, mas cria de maneira diferente. Não sei se você ouviu falar no Azaf. Já cria tem muitos salmos bonitos, muita música bonita também. Eu tive algum contato com ele. Sim, agora eu estou vendo que a hora está avançada. Tem mais alguma coisa para tocar? Hein? Tem mais alguma coisa para tocar? Eu mandaria uma fita para você. Não, nem se lembra. Eu vou depois eu te mando. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar. Pai, louvamos ao teu nome, que o Senhor é Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, o único Deus digno de ser louvado. Louvamos ao Senhor, Pai, porque não há entre os deuses semelhante a Ti. E nada existe que se compare às Tuas obras. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem usado a Tua misericórdia para conosco cada manhã. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque podemos nos reunir em Teu nome, sabendo que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor se manifesta das maneiras mais incríveis, das maneiras mais perceptíveis diante de nós, nas nossas vidas, nas circunstâncias, em tudo que nos serve. Te louvamos, ó Pai, por este lugar aqui, te louvamos por esta igreja, te louvamos pelo seu pastor, pela maneira como o Senhor tem falado no seu coração. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos ouve, o Senhor atende. Te louvamos porque o teu amor nos constrange, porque a tua paz ultrapassa o nosso entendimento. Pedimos ao Pai que o Senhor use as nossas vidas, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor fale, Pai, a cada dia os nossos corações, fazendo perceber quem o Senhor é, a grandeza da tua majestade, somos revistas de poder do Espírito, para que possamos testemunhar com convicção, com ousadia, manifestando um Deus que é Senhor de todas as coisas, aqueles que não te conhecem,
Obrigado por essa manhã, obrigado porque com certeza o Senhor acrescentou mais sentido aos nossos corações. Leva-nos para nossos lares, continua, Pai,